Saudações, meus colegas da contabilidade e do terceiro setor. Eu sou o professor José Antônio de França, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília. Com este vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre as organizações da sociedade civil no Brasil. E para a gente compreender um pouco dessas organizações, eu peguei duas entidades, duas categorias de entidade, associações privadas e fundações privadas. E dentro dessas duas entidades, eu elenquei quatro tópicos para a gente conversar. O primeiro deles é como identificar uma organização sem finalidade de lucro. O segundo, quais são as taxonomias concorrentes na literatura para uma OSC. O terceiro, quais as principais diferenças entre uma associação privada e uma fundação privada. E por último, quais os benefícios fiscais concedidos a uma associação privada e a uma fundação privada. Então, vamos começar pelo tópico de como identificar uma organização sem finalidade de lucro. Primeiro, penso que devemos observar se o ato constitutivo dessa organização, ele declara se a organização é sem finalidade de lucro. Normalmente isso se encontra no Estatuto Social da entidade. Segundo, devemos observar a estrutura do CNAE. O que é o CNAE? O CNAE é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E nesta classificação, nós devemos observar se a seção do CNAE é a seção S e se a divisão é a divisão 94. A estrutura do CNAE identifica as seções com todas as letras do alfabeto. A divisão do CNAE começa no 01 e vai até o 99. E essa divisão, então, é segregada por grupo, por classe e por subclasse. Fazendo essa verificação, nós conseguimos identificar se a organização social efetivamente está enquadrada dentro dessa divisão 94 da seção S do CNAE. Depois devemos nos certificar se nos registros contábeis da organização não há qualquer valor a título de distribuição de resultado. Resultado aqui é lucro ou dividendo. E se o superávit do exercício, em cada exercício fiscal, é integralmente investido na atividade social da OSC. E por último, não menos importante, devemos observar se a organização está constituída de acordo com o que determina o Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 2002. Nos artigos 53 e 54 desta lei, estão disciplinadas as associações. E o artigo 62 disciplina as fundações. Agora, então, passemos para as taxonomias da literatura, para as organizações da sociedade civil. Esta taxonomia, ou terminologia, como queiramos dizer, de uma OSC, é institucionalizada no Brasil pela Lei 13.019 de 2014. Esta lei também é conhecida como Lei das Parcerias Voluntárias, Lei do Fomento ou Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, MIROSC. Outras denominações de uso geral são também argumentadas pela literatura, porém aqui não tem a pretensão de exaurir essas denominações. Entre elas estão organizações do terceiro setor, entidades sem fins lucrativos, organizações não governamentais, entidades de interesse social, setor de voluntariado. Como não é exaustivo, outras denominações podemos encontrar na literatura. Agora, então, passemos para as principais diferenças entre uma associação privada e uma fundação privada. Comecemos, então, pela associação privada. Comecemos pelo objeto social ou finalidade. O objeto social e finalidade de uma associação privada é de livre escolha dos associados.
E este objeto, ele pode ser alterado pela vontade dos associados no tempo que eles entenderem que isso deve ser feito. Não há exigência de patrimônio mínimo na constituição de uma associação privada. A fiscalização dos atos da gestão de uma associação privada é feita pelos próprios associados, por um conselho fiscal devidamente constituído. E a prestação de contas de uma associação privada é feita para os próprios associados e, eventualmente, para algum financiador, se ela tiver parceria com algum projeto de recursos de terceiros. Bom, no campo das fundações, então, o que há de diferente de uma fundação privada para uma associação privada? Então, a fundação privada, há restrições para alterar o objeto social. E esta restrição, se ela puder ser removida, ela tem que ter a anuência do Ministério Público da jurisdição da fundação. O objeto social está restrito às especificações do Código Civil. Uma fundação só pode ter no seu objeto social aquilo que o Código Civil determina. Também é necessária a transferência de patrimônio do fundador para a fundação quando da constituição da fundação. A fiscalização das contas e da gestão de uma fundação é feita inicialmente e internamente pelo Conselho Fiscal e posteriormente pelo Ministério Público da jurisdição da fundação. E essa prestação de contas que a fundação precisa fazer, ela é encaminhada ao Ministério Público da sua jurisdição e, posteriormente, se ela trabalhar com projetos de terceiros, ela enviará uma prestação de contas para cada financiador de acordo com as regras que foram estabelecidas na contratação desta parceria. Por último, nós vamos ver os benefícios fiscais concedidos a uma associação privada e a uma fundação privada. Esses benefícios fiscais nós também chamamos de renúncia fiscal de tributo, que são compostos por imunidade e isenção tributárias, ambos concedidos pelo Estado. A imunidade tributária é prevista na Constituição Federal para atividades específicas exercidas por uma SC, que seja a organização sem finalidade de lucro, como, por exemplo, uma atividade de educação. Mas desde que a OSC cumpra as obrigações acessórias e restritivas exigidas pela lei. A isenção já depende, prestação, da autoridade competente para o tributo especificado. Então, a isenção mais comum que nós temos para as organizações da sociedade civil é o imposto de renda das pessoas jurídicas. Mas, na verdade, essa isenção, ainda que ela seja já abrangente, a partir do momento que a entidade faça o seu cadastro no CNAE, ela precisa cumprir as obrigações acessórias e restritivas exigidas pela lei, para que esta isenção possa ser mantida. Por fim, para usufruir dessa isenção, o requisito inicial é que a organização social esteja classificada na atividade específica do CNAE, como já falamos lá na letra S e na divisão 94. Espero que você tenha gostado e mande a sua percepção sobre esta live para que podemos melhorar no futuro. Muito obrigado.